Então, como todo mundo eu já mostrei isso segunda-feira. Então, o tema, grande tema, é Em Defesa da Fé, o Sínodo de Dort, 1618. E segunda-feira nós falamos sobre o lado político de Dort e ontem sobre o lado teológico de Dort. E nós ouvimos que o livre-arbítrio é o eixo da queixa. E hoje vamos falar sobre o lado eclesiástico. E é isso. Vamos mais uma vez então para o Sínodo de Dort. Eu já expliquei em geral o desenho. E segunda-feira, talvez é bom para repetir. Aqui, esse lado, você tem os delegados do exterior, aqui os políticos, aqui os professores, aqui os delegados das igrejas, quer dizer, das províncias, dos estados, dos concílios estaduais. Aqui também, delegados dos concílios estaduais. E aqui os remonstrantes, e aqui tem a mesa do sínodo com o moderador, que se chama Bormann. Alguma coisa em geral, então, sobre esse sínodo de Dort. Vou já para lá. Esse sínodo, nós podemos dizer, é um fenômeno extraordinário, único no século XVI e XVII. É a única vez que eu sei, eu acho que com the Westminster Assembly foi mais tarde, mas foi uma Assembly, não foi um concílio. Esse é o único concílio ecumênico que realmente foi feito no século XVII. Quer dizer, é uma situação rara, que mostra também que a situação era séria. Eu já expliquei politicamente, então, a Guerra de 30 anos começou e realmente o país, a reforma estava sendo ameaçada. Então, as igrejas holandesas precisavam de ajuda. E, se preparando para isso, eu acho que eles mostravam também que a igreja não é uma igreja isolada, mas a igreja é católica universal. Eles pensavam logo também aos irmãos nas outras igrejas no exterior. Quer dizer também que provavelmente a heresia dos remonstrantes era considerado então bem sério, que devia realmente ser analisado e avaliado com todas as forças. E também tem um aspecto, a fé não é somente pertence às igrejas holandesas, mas a igreja, então, é universal, é católica, a fé é de todas as igrejas reformadas. E tem uma grande sabedoria também, eu acho que para chamar os delegados do exterior para avaliar essa situação, também eu acho que tem um aspecto, o desejo de evitar partidarismo. Porque a Holanda já houve por quase desde 1610, então quase 8 anos, então, houve discussões dentro do país. Então, não pode dizer mais então, que o país era neutro. Já cada um quase já tinha feito a sua decisão a respeito disso. Mas as igrejas disseram, as igrejas devem, como em situação normal, se surge uma heresia, é a igreja, é o concílio que deve avaliar essa situação. Por isso, então, o concílio, mas um concílio internacional, para realmente evitar partidarismo e ser justo. É um sínodo também, então, ecumênico. Pensando nisso, eu sei que o primeiro objetivo realmente era julgar a questão do remonstrantismo, porque é isso que o Maurício de Nassau realmente pediu das igrejas, realmente para resolver essa situação, ajudar então as igrejas relativamente novas na Holanda nessa situação, fortalecer a fé cristã
reformada e também fortalecer os laços fraternais. Então, os participantes eu já mencionei. Talvez aqui você pode ver realmente um pouco mais de detalhes. França está entre parênteses porque foi convidado, não chegou. Expliquei já essa situação na segunda-feira. Suíça, Genebra, Palatinato, Hessen, Emden, Bremen, Nassau. Nas preparações, só um detalhe, nas preparações tinha também algumas outras igrejas de Alemanha, Aachen, por exemplo. Mas quando chegou o ponto para convidar, já mudou de religião. Porque a Alemanha tem, o governador decide sobre a religião do Estado. Houve mudança e também mudança de religião. Por isso, algumas cidades não foram mais convidados. Então, você tem os delegados de exterior, concílios estaduais das 7 províncias, delegados das igrejas francesas na Holanda, são fugitivos. No século XVI, houve as guerras religiosas em França, muitos franceses fugiram para a Holanda e as cidades abriram igrejas, antigamente da Igreja Católica, e eles deram essas igrejas aos huguenotes, aos reformados que fugiram de França. E tem também os professores das universidades, também eu acho que para aprofundar o conhecimento e realmente ter especialistas que realmente podem analisar essa questão, porque não é fácil. Eu acho que hoje à noite nós vamos um pouco descobrir isso, não é fácil, porque num certo momento eu vou mostrar um pouco a política, manipulações também dos remonstrantes durante o sínodo, que queria colocar uma divisão entre os delegados, quer dizer, os delegados que eram infralapsários e outros que eram supralapsários. Eu vou tentar explicar isso. Tem a ver com a ordem das decisões no Conselho de Deus. Naquela época, eles pensavam muito sobre isso. Você pode se perguntar, existe uma ordem nas decisões de Deus ou é tudo um só? Isso é para pensar. Mas eu não vou entrar nisso. Eu vou só tentar explicar realmente a situação que existia ali, para entender melhor como as coisas estavam andando. Eu tenho que controlar dois computadores. O sínodo, quando começou, uma das primeiras coisas que o sínodo fez é realmente revisar as confissões. Nós sabemos que os remonstrantes, antes do sínodo, realmente queriam isso, que as confissões seriam revisadas, porque eles tinham críticas. Lembra ontem, Cornet, Kohlhaas, esses homens que tinham críticas a respeito do catecismo, a respeito do pecado original, e eles queriam revisar as confissões provavelmente nesses pontos, só que eles nunca disseram claramente quais eram os problemas deles. Isso era uma grande frustração. Mas bom, então eles começaram, acho que muito sábio, para realmente revisar as confissões. Antes disso, as pessoas tinham oportunidade para entregar, os propostas para revisar. Quando os delegados, tanto do exterior como também do interior, observaram essas propostas, essas sugestões, quase unânime eles acharam que eram boas sugestões, mas não tão fundamentais, tão pesadas como ele estava esperando. Então, eu acho que um objetivo também do sínodo foi para, quando você vai colocar as suas confissões na mesa, você também vai receber a confirmação das igrejas no exterior que as confissões refletem a doutrina das Sagradas Escrituras. E o outro efeito é no momento que você vai, então, definir o texto
e das confissões, sendo de acordo com a palavra de Deus, você cria também um fundamento, uma unidade na fé, que era necessário também que todo mundo ia saber. Esse é o nosso fundamento. As Sagradas Escrituras e, então, as confissões reformadas. Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg. E desse jeito também, eles iam logo anular as críticas dos remonstrantes que queriam revisar as confissões. Não podia dizer, mas isso não aconteceu, você não queria fazer isso. Não, o sínodo realmente fez isso, entrou nisso. E, como disse, houve uma lista de correções não fundamentais e, no final da discussão, eles entregaram a lista dessas correções aos delegados do Palatinato, Heidelberg. Porque o catecismo não era de Heidelberg, então eles entregaram aos delegados de Heidelberg. Eles poderiam levar para casa. O resultado final foi clareza sobre a doutrina da igreja, união na fé com as igrejas no exterior e você tem uma situação em que você pode continuar para avaliar e analisar, então, a situação dos remonstrantes. Então, os remonstrantes que estavam lá no meio, só os remonstrantes, então, foram chamados, só os remonstrantes foram chamados que subscreveram a remonstrância, em 1611. Só eles foram convidados. Tinha muito mais remonstrantes, pastores, mas só eles, como líderes, então chegaram, porque eles subscreveram a remonstrância. Eles não chegaram como delegados, como o resto das igrejas, mas eles chegaram como réus. Eles foram citados, o concílio realmente mandou, com a autoridade do governo, os políticos que também estavam presentes, eles mandaram para chegar, porque eles queriam que os remonstrantes estejam presentes, porque a ideia era para fazer perguntas diretamente, para receber clareza sobre a doutrina dos remonstrantes, porque eles sempre estavam, como dizer isso, falando, mas não claramente, realmente, o que eles estavam pensando. Quando os remonstrantes chegaram e começaram realmente a fazer as perguntas, em novembro, então, começou o sínodo. Primeiro tinha algumas outras coisas para fazer. Quando eles começaram a realmente fazer perguntas, pedir documentos, realmente a respeito da remonstrância e um esclarecimento, eles sempre estavam, atrapalhando. O líder deles, num certo momento, fez uma palestra e o Bogerman, o moderador, ele disse, nós podemos receber esses documentos, e quando ele recebeu os documentos, não foi palestra que foi dado, que realmente eles ficaram muito abusados com isso. E depois, mais uma vez, finalmente receberam esse documento. E assim foi só sobre o primeiro capítulo da remonstrância. E ainda tem muito mais, e cada vez é muito difícil para receber informações. E os remonstrantes, do seu lado, o que eles queriam é que o sínodo ia tratar a questão da supralapsarismo. Depois vou explicar. Deixe-me agora só mencionar esse termo. Eu já disse, vai ficar um pouco pesado hoje. Mas o Francisco Romaros e Armínio, que tinha suas discussões, Armínio tem especialmente problema com a posição de Romaros, que era um supralapsariano. Deixa eu ver. Isso. Eu escolhi, então, de propósito, a posição de Arminiano a respeito de Romaros, o pensamento dele, para ser também objetivo nesse ponto. Você pode ler sobre isso no livro dele, eles editaram os livros de Arminiano, você pode comprar aqui no Brasil
está em português, traduzido. Então, Arminius definiu a posição do supralapsarianismo desta maneira. Ele diz, então ele diz assim, ele diz, desde a eternidade, Deus decidiu revelar a sua glória por meio da sua misericórdia e justiça. São duas virtudes. Por causa disso, ele determinou a queda do homem, porque Deus só poderia manifestar a sua misericórdia e justiça aos homens pecadores. Uma parte seria escolhida para a vida eterna, isso é misericórdia de Deus, e outra parte seria rejeitada, é a justiça de Deus. Então, por causa disso, Deus quis que o homem caísse em pecado, e conforme Armínio, então essa teologia é uma blasfêmia, porque aponta Deus como autor do pecado. Essa acusação de Armínio. Os supralapsarianos, então, nunca dizem que Deus é o autor do pecado. Mas Armínio menciona isso como consequência da teologia deles. Então, a opinião de Armínios a respeito da predestinação, ele diz que a predestinação é o decreto da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, pela qual ele, em si mesmo, e desde a eternidade, decidiu salvar os crentes, lhes dando a fé, a justiça de Cristo e a vida eterna para a glória do seu nome. Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer. E baseado nesse preconhecimento, Deus escolhe e rejeita. Então, de fato, é previsão e não predestinação. Tem uma diferença aqui. Então, vamos continuar neste ponto. A ordem dos decretos, eu já falei, então. Nós estamos falando sobre uma coisa de teologia sistemática, que naquela época era muito importante. Então, eles pensavam muito sobre a ordem dos decretos de acordo com a Bíblia. Mas, então, aqui tem a ordem dos decretos de acordo com o supralapsarianismo. Então, o objetivo final da criação das obras de Deus é a glorificação do seu nome e das suas virtudes por meio da revelação da sua misericórdia e da justiça dele. Então, são duas virtudes, especialmente a misericórdia. Deus vai mostrar a sua misericórdia por meio da eleição para a vida eterna e a sua justiça por meio da rejeição para a morte eterna. E para atingir o seu objetivo, Deus decidiu criar o homem e deixou-o cair em pecado. Só assim ele poderia salvar os pecadores e rejeitar outras. Posição dos supralapsarianos. Eu vou agora, então, para os infra. Infra diz, os infralapsarianos, Deus decidiu se glorificar na revelação das suas virtudes. É a mesma coisa. Por causa disso, ele decidiu criar o homem, mas de tal maneira que o homem poderia cair. Ele decidiu também deixar acontecer a queda. Quer dizer, não ativamente, mas passivamente. Porque ele colocou a árvore no jardim, era para provar, testar o homem. Observando os homens depois da queda, Deus decidiu eleger uma parte deles em Cristo para a vida eterna e ele passou outras. Elegendo, ele passou outras. Então, está sentindo a diferença? Então, eu vou tentar dizer, então, de acordo com a ordem do supra diz a eleição, o ponto importante é a queda do homem, a queda. Então, de acordo com o supra, que está dizendo, a eleição já aconteceu antes disso, antes da criação.
E eles usam, com certeza, Efésios 1:4. Antes da criação foi predestinado. E os infra dizem, mas, um momentinho, a Escritura fala sobre a criação e depois sobre a promessa de Deus. Então, a eleição nas ordens de Deus começa depois da queda. Deus observa os pecadores e, então, naquele momento, ele chega com sua graça e realmente quer eleger, então, os seus eleitos. A concordância. Porque, então, todos estavam unidos. Entre os supralapsarianos, vamos dizer, romanos e os outros delegados. Ambos confessam que Deus é soberano. Ambos confessam o pecado original. O homem é miserável pecador, morto em pecado, incapaz de fazer o bem. Tem concordância sobre isso. Ambos confessam a predestinação. Supra diz, Deus predeterminou tudo, até mesmo a queda. Ativamente. Infra diz, Deus estava presciente da queda, da possibilidade da queda, mas também da queda, ele deixou a queda acontecer passivamente. É o homem que pecou, não Deus. Deus, então, deixou acontecer, mas ativamente Deus, então, determinou o destino das pessoas por meio da eleição e a consequência, outra consequência, então, é também rejeição, porque se você vai eleger, se vou eleger o pastor, então, eu não vou eleger os outros. As diferenças. Infra diz, o objetivo de Deus é a revelação das suas virtudes em geral. Supra é mais específico, diz, o objetivo de Deus é especificamente a revelação da sua misericórdia, que está ligado com a eleição para a vida eterna, e a sua justiça, que está ligada com a rejeição, então, dos descrentes, dos ímpios. Infra, o pecado faz parte do plano de Deus, como condição necessária. Supra diz, o pecado é necessário para realizar o objetivo de Deus. Espero que essa nuance é claro. Infra, a eleição e rejeição acontecem depois da criação e da queda, depois da criação e da queda no plano de Deus. Supra diz, a eleição e rejeição acontecem antes da criação e da queda do homem. Então, tudo já, de certa forma, está determinado. Infra, o objetivo ou o objeto da predestinação é o homem que caiu em pecado, logicamente, depois da queda, que caiu em pecado. Supra, o objeto da predestinação é o homem que será criado e cairá em pecado. É uma outra, como dizer, ponto de vista. Certas críticas. Sim, espero que possa responder. Essa ordem de antes e depois é temporal ou é lógica? Só para ficar claro. Deus fez tudo. Lógica, está tudo no conselho de Deus, não temporal. Porque se é temporal, você poderia pensar que Deus está mudando. E naquele momento você realmente, a sua teologia, o seu pensamento sobre Deus, tudo está envolvido, tudo está ligado um com o outro. Deus muda, o Deus é fiel nas suas decisões, ele faz o que ele quer. Isso já vai chegar. Deus é autor do pecado. Eu acho que todo mundo, tanto supra, infra e os remonstrantes, concordam. Não, isso seria uma blasfêmia. Ninguém diz isso. Só que os remonstrantes colocam isso como consequência para os supralapsarianos. Deus quis o pecado ativamente, mas não é autor do pecado. Isso é mais ou menos a posição do supralapsarianismo.
O pecado não é uma coisa que aconteceu fora do conhecimento de Deus. Deus deixou a queda acontecer conscientemente. É porque Deus é onisciente. Ele sabia o que poderia acontecer, o que ia acontecer. Agostinho, Calvino e Bavinck estão nessa linha. 4, posição é Deus deixou o pecado acontecer passivamente. A pergunta que naquele momento surge, então, Deus depende do livre-arbítrio do homem? E a reação contra isso é, não, Deus é soberano. Deus não depende do homem. 5º ponto também, Deus contou com a possibilidade do pecado. O homem poderia pecar, certo? Mas a pergunta é, então o homem tinha 2 opções. E, consequentemente, Deus devia ter 2 opções. Porque senão ele é dependente do homem. Mas nós lemos na palavra de Deus que Deus é soberano, Deus é livre. Ponto 6, Deus não contou com a possibilidade do pecado. Foi uma grande surpresa. Bom, também ninguém acredita nisso. Porque Deus não é mais soberano, não é mais onisciente e há coisas que estão fora do seu controle. Isso não é o meu Deus. Como eu já disse, então o livre-arbítrio é o eixo da queixa. Todos, até Armínio, concordam com a ideia da predestinação para a vida eterna. As discussões começam se você tem que definir o papel do pecado, o julgamento de Deus e a rejeição do homem. Como está isso no plano de Deus? Se você tem que dar uma resposta sobre isso, então nós vamos ter muitas diferenças aqui, estou convencido disso. As perguntas, então, eram as seguintes. Qual é o papel do pecado na cosmovisão de Deus? Deus determinou a queda do homem? Isso não é uma pergunta. Porque naquele momento você está bem perto, Deus é autor do pecado. Deus predeterminou a queda ou somente previsou a queda? Atrás dessas perguntas está a questão do papel do homem e, mais especificamente, a questão do livre-arbítrio. H. Bavinck, eu não sei se você conhece, mas os livros dele, a Teologia Sistemática de Bavinck, finalmente chegou também aqui no mercado. 4 volumes enormes, mas eu posso recomendar. É uma teologia sistemática, eu acho que é bem feito. Bavinck era um homem manso e não de extremidades. Bavinck, então, de acordo com Bavinck, o eixo da queixa é o livre-arbítrio. Ele disse, no meio dos reformados surgiu logo uma outra queixa, isso é, a questão do supra- e infralapsarianismo. A raiz dessa questão está principalmente na disputa entre agostinhos e os pelagianos. Então, vou refrescar um pouquinho quais são os pontos características da doutrina do livre-arbítrio. Pelágio. Então ele ensina, o homem foi criado mortal. Presta atenção. A morte não é consequência do pecado, ele já foi criado mortal. Pelágio está dizendo. Não a morte natural, mas a morte eterna é o salário do pecado. Pelágio está dizendo. Então a queda de Adão não mudou a natureza do homem. Cada filho nasce como Adão, sem pecado, sem virtudes. O pecado original não existe, de acordo com Pelágio. O homem tem um livre arbítrio e pode escolher entre o bom e o mal. O homem é pecador porque segue o mau exemplo dos outros. Não de natureza, mas seguindo o mau exemplo dos outros. Mas existe a possibilidade que o homem vive sem pecado. A graça de Deus ajuda o homem, mas não é necessário.
Cristo se tornou homem e serve como bom exemplo. Não como salvador ou mediador, mas como bom exemplo pela doutrina, pelas obras dele. E o homem segue ou o mau exemplo de Adão, que pecou, ou o bom exemplo de Cristo. Então a salvação é pelas boas obras. Pelágio. Então vamos para... desculpe. Vamos agora para Agostinho. Agostinho é considerado infralapsariano, de acordo com Bávio. Ele diz a decisão da criação e da queda. Criação, queda são primeiros, logicamente, anterior. As decisões da predestinação e rejeição seguem depois. O objeto da predestinação é a humanidade corrupta, o homem pecador. A rejeição é sim uma manifestação da justiça de Deus. O pecado não foi predestinado, mas previsto e corrigido ativamente. A queda está na presciência e na permissão de Deus. Agostinho defende o pecado original contra o livre-arbítrio. Os mandamentos de Deus servem para revelar o pecado do homem, e o homem não é capaz de cumprir os mandamentos de Deus. O homem está morto em pecado e precisa da graça irresistível de Deus. Isso foi Pelágio, Agostinho, depois chegou o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo é uma reação contra a doutrina rigorosa de Agostinho. Eles disseram, um momentinho, o homem não está morto em pecado, o homem está doente. O homem ainda tem a capacidade de fazer o bem. O homem coopera com Deus para ser salvo, sinergismo. Tem que fazer boas obras. A salvação do homem está baseada na previsão. Não predeterminação, mas predestinação, mas previsão de Deus. A predestinação para a vida eterna acontece porque Deus previu. Ele é onisciente, ele previu a fé, a conversão e a santificação pelas boas obras. E a rejeição acontece porque Deus previu também a impiedade e a dureza do coração. Até o semi-pelagianismo foi condenado no Sínodo de Orange. O semi-pelagianismo se manifestou regularmente. Se você vai realmente pegar a história da igreja, no catolicismo, Idade Média, quase tudo, então, semi-pelagianismo. No luteranismo também, mas não de Lutero mesmo. Depois de Lutero chegou isso nas igrejas luteranas. E o remonstratismo, nós podemos dizer, também nas igrejas calvinistas, as igrejas reformadas, chegou o semi-pelagianismo. Mas nos remonstrantes. Os remonstrantes eram representantes disso. Vamos para a crítica dos remonstrantes. Como já disse, ontem eu já mostrei, então tinha uma história antes do sínodo, que então os remonstrantes, mas também os seus como dizer isso? O quê? Precursores? Certo. Os seus professores, então, antes disso, vamos dizer isso. Os remonstrantes rejeitaram o pecado original e confessam o livre-arbítrio e o sinergismo. Por causa disso, então, eles criticaram fortemente os supralapsarianos, e isso explica também o conflito entre Armínio e Gomarus na universidade, e eles exortaram o sínodo para condenar o supralapsarianismo. As críticas dos remonstrantes a respeito do catecismo de Heidelberg se referem aos seguintes pontos: o pecado original, são os primeiros primeiros capítulos do catecismo, a incapacidade do homem,
que você vai ler sobre isso, pergunta 5 e domingo 44 do Catecismo, e o papel dos mandamentos. O papel dos mandamentos realmente é conhecer os seus pecados, e a explicação do Pai Nosso. Ponto 4, eu já falei sobre isso ontem, não vou mais. A diferença entre o infralapsarianismo e armínios. Então, é claro que os arminianos rejeitaram a posição mais rigorosa dos supralapsarianistas, mas também não concordaram com o infralapsarianismo, porque ambos confessam que Deus determinou ativamente ou passivamente a queda do homem. Isso realmente a pedra de tropeço. Então, quais são as diferenças entre o infralapsarianismo de Dort e o arminianismo? Armínios diz: Deus ficou passivo depois da queda. Ele decretou uma regra, João 3,18. Bom, eu estou usando João 3,18 porque eles usam também na remonstrância. Não quer dizer que João 3,18 foi dito naquele momento, mas no conselho de Deus, no plano de Deus. Então, foi assim. E o homem, então, decide sobre o seu destino. Todo mundo sabe, é João 3,18. Tenta ler. Quem pode ler João 3,18? Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, isso, Armínio está dizendo, essa posição estava na mente de Deus. Ele decretou uma regra: quem crê não vai ser julgado, mas quem não crê vai ser julgado. E o homem, então, essa é a fórmula. E o homem decide, então, sobre o seu destino, pelo livre-arbítrio. Crê, então você não vai ser julgado. Não crê, então você sabe que você vai ser julgado. Assim, você mesmo decide sobre o seu destino. Infra diz: um momentinho, Deus não ficou passivo depois da queda, mas ele determinou o destino dos homens em Cristo Jesus. Efésios 1,4 e também Romanos 8,30. Infra diz também: Deus escolheu pessoas definidas, como Abraão, Isaac, Jacó. O número dos eleitos é um número definido e fixo, de acordo com as Escrituras também. Armínios diz: não é assim. Deus escolheu certas pessoas, é um número indefinido. Os crentes, o número dos eleitos não é definido. Isso depende do homem, se aceitar o chamado de Deus ou não. O homem pode resistir ao chamado de Deus. E naquele momento, o sínodo diz: o chamado de Deus, Romanos 8,30, o corrente de ouro, o chamado de Deus é irresistível. Então temos a ver com uma teologia diferente, também com uma antropologia diferente e uma soteriologia diferente. A teologia é diferente. Os reformados, falando sobre Deus, Deus é soberano, todo-poderoso, autônomo, livre. Deus não depende dos homens, nem da decisão se quer crer, nem da rejeição da fé. Deus não muda. Deus não muda por causa disso. Os reformados dizem: a graça de Deus é irresistível. Deus chama, justifica, santifica e glorifica o homem eleito para fazer boas obras e lhe servir. Romanos 8 fala sobre isso. Os arminianos dizem também: Deus é soberano, todo-poderoso, autônomo, mas ele criou o homem com livre-arbítrio. O homem não está morto em pecado, mas então ele está fraco. O Espírito Santo pode levá-lo a crer, mas o homem pode recusar e resistir à graça de Deus. Deus deu uma regra clara, que não muda, João 3,18,
mas depende das decisões do homem. Deus e o homem, então, estão cooperando. Sinergismo. E outro é monergismo. Deus, realmente, só a graça, só Deus, só Cristo, só as Escrituras. Isso realmente são é a teologia da reforma. Antropologia diferente. Os reformados, então, com a Bíblia na mão, e nós ouvimos isso segunda-feira, pastor Júlio, o homem está morto em pecado. O catecismo também confessa isso logo. A Bíblia fala assim. Os remonstrantes criticaram esta parte do catecismo. Por quê? Porque realmente, então, isso fere o livre-arbítrio. Que Désio Erasmo realmente já estava infectando as pessoas. Eles estão contra o pecado original. O homem regenerado pode chegar também à perfeição. Bom, os reformados confessam que o homem regenerado é um pecador. Não consegue atingir a perfeição nessa vida. Pensa em Paulo, Filipenses. Eu tento, mas ele não está conseguindo. Ele quer realmente atingir a perfeição. Ele está lutando para fazer isso. Só depois da morte. Quando nós vamos deixar esse corpo que realmente é a nossa fraqueza, só depois da morte nós vamos atingir a perfeição com Cristo no céu. Então os arminianos não concordaram com esta parte do catecismo. O papel dos mandamentos não é para mostrar que somos pecadores, mas para nos ensinar como nós devemos e podemos santificar. Como o Hermann Herberts, com seu catecismo de Rauda, que realmente estava confessando, nós não podemos chegar à perfeição. E também visão diferente a respeito da justificação em Cristo. Os reformados. O sacrifício de Cristo é suficiente para os eleitos e verdadeiros crentes de acordo com o plano de Deus. Enquanto os arminianos, o sacrifício de Cristo se estende a todos os homens, até aqueles que não creem e não se convertem e continuam assim e morrem. Semana passada também estava estudando mais então sobre os arminianos. Eu preciso dizer isso, porque aqui fala sobre os arminianos, plural. Por um lado você tem Armínio, e outro lado também você tem os remonstrantes. Presta atenção que não todos pensam igualmente. Isso muitas vezes é um crítico do Olson, que fala sobre os mitos a respeito do remonstrantismo. Ele realmente aponta que muitos reformados, então, pega contra isso, que eles dizem que todos são iguais. Não é assim. Armínio, por exemplo, ele confessa o pecado original. Mas o que ele diz? Tem o pecado original. Então, todos os homens são afetados por isso. Chega o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é para todos os homens. E assim, o sacrifício de Cristo tira a culpa de todos os homens. E ativa, ele chama isso graça preveniente, e ativa o livre-arbítrio. Depois chega o Evangelho, e o homem então tem a possibilidade de escolher. Porque todos, então, têm a possibilidade de usar o seu livre-arbítrio. Então, ou você vai crer, essa é a regra de João 3,8, ou não crer, e você vai se perder. Certo? Tem outros remonstrantes que não acreditam no pecado original. Não acreditam. Limborg, por exemplo, que é um século depois, ele realmente se desviou do caminho dos arminianos. Quem voltou é John Wesley, século XVIII. Oi? Sim, desculpe, eu avisei vocês. Eu vou terminar, eu já estou quase no final. Só para mostrar que o concílio não tinha a ver com os remonstrantes, mas também com os supralapsarianos. João Macóvios, professor na Universidade de Franeker,
era supralapsariano e teve vários conflitos com seu colega Lubertus a respeito disso. Lubertus infra, ele supra. Então, na universidade, eles bateram várias vezes. E Lubertus levou as acusações dele para o Conselho Regional, para o Conselho Estadual, até para o Conselho de Dort, onde ele estava como delegado. Então, Macóvios tinha ensinado que Deus tinha predestinado as pessoas para pegar, que Deus quis o pecado. Olha. Então, posso me imaginar Lubertus, então, dizendo, um momentinho, isso não está correto. Então, o sínodo realmente chamou a atenção de Macóvios e realmente deu uma admoestação que ele devia falar corretamente de acordo com as Escrituras, Sagradas Escrituras. Mas ele não foi disciplinado, nem suspenso, mas podia continuar, depois dessa admoestação, continuar com seu ensino. Quer dizer, o sínodo é infra, mas o supra, então, foi tolerado. Não era tão perigoso como os remonstrantes, o remonstrância. Então, as posições das igrejas reformadas é infralapsariano. Você pode reconhecer isso. Se você pega a Confissão Belga, artigo 14 fala sobre queda do homem, 15 sobre pecado original e 16 sobre a eleição. Por quê? Depois da queda e depois do pecado original. Porque assim, Calvino colocou isso, assim deve ser o plano de Deus. Ele tentou realmente manifestar alguma coisa. Então, é infra essa posição. E supras é ponto C. Beza, Romaros, Macóvios, Abraco, Kuyper, Bavinck, Berghoff, Berghauer. Até meu professor Campos era, então, supra. A agenda do sínodo é a última. Então, o sínodo tinha a ver com essas manipulações. Os remonstrantes dizendo, você tem que realmente condenar o supra. Mas o sínodo ficou firme e ficou na sua posição, deu um cascudo ao Macóvios, mas também condenou e julgou, então, os remonstrantes. Questionaram os remonstrantes rebeldes. Quando eles observaram a existência, eles foram expulsos do sínodo, com o apoio de todos. Houve críticas a respeito do moderador, porque parece que ele alterou a sua voz e realmente gritou, vai embora! E o bispo dos delegados de Inglaterra realmente deu uma censura fraternal durante o sínodo a respeito disso. Mas ninguém criticou a decisão. Todos concordaram, porque só assim eles poderiam continuar com o trabalho. Então, eles analisaram a doutrina dos remonstrantes, usando os escritos deles, definiram os cânones de Dort. Boherman, o moderador, queria realmente já colocar um pacote na mesa, tudo definido. Só que o bispo disse, não, assim não. Vamos nomear uma comissão de várias pessoas e realmente analisar essas coisas e assim nós vamos colocar as coisas na mesa. Então, só para mostrar que não era já definido essas coisas, eles realmente chegaram com suas posições e opiniões. Depois definiram a forma de subscrever as confissões, inclusive os cânones. Todo pastor, depois do sínodo, devia realmente subscrever essas confissões para mostrar que realmente estava concordando com a doutrina das Escrituras. Definiram o regimento eclesiástico, que servia também para proteger a sã doutrina, manter a boa ordem nas igrejas. Os delegados do exterior não participaram nisso. Eles julgaram os remonstrantes, mandaram os concílios regionais para suspendê-los. Alguns saíram, foram exiliados, porque não queriam assinar a forma de subscrever. Alguns fizeram, e eles poderiam continuar como pastor na igreja reformada, mas quem não quis, então foi exiliado. O líder já estava no sul do país, onde estavam os católicos. Era Uitenbogart. Então eles nomearam também uma comissão para traduzir a Bíblia baseada nas línguas originais.